Pai querido, diante de Ti, pelo sangue, em nome de Jesus, na unção, na direção do Teu Espírito, Tua palavra diz que aqueles que tomarem a graça reinarão em vida. Deus, nós nos prostramos diante de Ti. Sabemos que fomos feitos e criados para Te adorar. Tua palavra diz em Isaías 43, 21, este povo que formei para que me desse louvor. Nós nos tornamos sábios quando nos dobramos somente diante do Senhor. Quando a nossa adoração ela é exclusiva a Ti e o nosso coração está inteiro no Senhor, o Senhor se mostra forte, maior que todos os nossos problemas. O medo, ele é destruído, tragado, dissolvido pela fé, pela revelação. Pai, como é maravilhoso ter apenas o Senhor como nosso Senhor. O homem se torna menor daquilo ou daquele que ele adora. Quando o homem se prostra somente diante de Ti, então ele recebe revelação, como diz lá em Efésios capítulo 1, 22, 23, que o Senhor nos colocou bem acima de principados e potestades. As potestades não conseguem colocar, meu Pai, fortalezas na mente, enganar aquele que adora somente ao Senhor. Ele ficará sábio adorando somente ao Senhor. A Tua palavra diz em Romanos 1 que aquele que adora mais a criatura que o Criador, ele se tornará cada vez mais tolo e descerá cada vez mais o nível e será cada vez mais semelhante aos animais. Vemos, ó Deus, que se dobrar diante de Ti e somente diante de Ti fará com que o Senhor se revele grande para nós. Fará com que nós vejamos os nossos inimigos menor do que o Senhor. Nós veremos o Senhor conosco. Desde a queda, Adão e Eva se separaram de Ti, escolheram a árvore da dependência do bem e do mal, experimentar o que eles não precisavam experimentar. Experimentar, meu Deus querido, asilos, orfanatos, hospitais. Nada disso precisava se eles se dobrassem diante de Ti e não escolhessem a vossa serpente. Mas quando o homem se afastou, Pai, agora ele se torna vulnerável aos convites das trevas. E quando o homem atende os apelos, os convites das trevas, ele se torna servo das trevas. A Tua palavra diz que aquele que nós servirmos será o nosso Senhor. O Senhor disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu peço? Tua palavra diz: esse povo honra-me com os seus lábios apenas, mas o seu coração está longe de mim. Desde a queda, Pai, a maior necessidade de nós é que o nosso coração se incline para Ti, se volte para Ti, em níveis cada vez mais profundos. Quando o homem se torna servo do pecado, ele se torna escravo das fortalezas do pecado. As fortalezas o cegam e o fazem ver sobre o prisma do pecado e fazem ver o Senhor ausente, distante, e o pecado como irresistível e as lutas como impossíveis de serem resolvidas. Assim era Saul, Pai, porque não tinha tempo de comunhão com o Senhor. O inimigo foi conquistando e criando fortaleza na mente dele. Como diz 2 Coríntios capítulo 10, 3 ao 5, somente a graça é que quebra essas fortalezas e imaginações erradas. O homem imagina o pior, pensa o pior, está sempre escravo da ansiedade, da preocupação, da impureza, da preguiça, até que ele se volte a Ti, Pai, e o Senhor vai limpando e fortalecendo, limpando pelo sangue e fortalecendo pelo Espírito. O odre vai sendo expandido e fortalecido, e vai cabendo cada vez mais revelação. Pai, quando Adão e Eva escolheram os convites das trevas, eles se tornaram menores, muito menores do que eles foram criados. Eles retrocederam. Mas quando o homem se dobra somente diante de Ti, Pai, como Davi passava tempo na Tua presença, Davi via o Senhor com ele. E Davi via o Senhor capaz de ajudá-lo a livrar-se do gigante Golias e ser promovido. É grande a recompensa desses momentos de intimidade. A intimidade gera revelação. Essa revelação levará essa geração a terem realmente uma fé ousada. Nós queremos uma geração de adoradores, Pai.
Uma geração como Josué e Caleb, que investiam um tempo na tua presença, por isso pensavam diferente, viam os fatos diferente, reagiam e falavam diferente. Aqueles que andam contigo têm uma visão celestial, linguagem celestial, uma resposta celestial, profética. Não são compreendidos por aqueles que não andam com o Senhor e vistos como loucos, mas são os que fazem a história, são aqueles que andam com o Senhor. Aquele que se dobra diante da impureza, Pai, que ama mais as trevas, os convites das trevas do que a pureza de Cristo, até que ele se arrependa e se converta e o Senhor possa purificá-lo e fortalecê-lo de novo. Quanto ele se dobra diante da impureza, ele se torna escravo daquela potestade de impureza, que vai fazer com que ele veja os seus problemas como insolúveis. Esse é o castigo que o inimigo dá. Ele joga o anzol, prende a pessoa naquela frequência do engano, dá aquele presentinho e através disso ele entra e cega a pessoa. Tua palavra diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, Pai. Assim, aquele que se dobra a um ídolo, diz o Salmo 115, fica semelhante a ele. Aquele que se prostra diante de uma imagem de escultura ficará paralisado. A sua vida vai ficar paralisada. Ele não conseguirá progredir em nada do que faz. Por isso, Pai, o homem sempre será menor aquilo que ele adora ou aquele que ele adora. Por isso que o Senhor requer adoração exclusiva, porque não há ninguém maior que o Senhor. E quando nós estamos aos teus pés, nós estamos na altura mais alta que um homem pode chegar. Aí lhe é revelado que ele foi colocado acima de principados e potestades. Aí ele descobre a sua natureza, a sua identidade, a sua posição, a sua condição. Conforme ele limpa o seu coração, diz em Mateus, ele vê o Senhor e descobre quem ele é em ti, quem o Senhor é nele. É grande a recompensa, é grande a revelação que o Senhor quer dar. Clama a mim, o Senhor diz, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Pai, o Senhor nos pede para sair da dimensão de Adão, da sabedoria humana e ir para a sabedoria do Senhor em Isaías 55. Para os teus pensamentos, como diz o salmista no Salmo 139, quão preciosos são os teus pensamentos. Pai, o homem que anda contigo, ele vai se libertando dos limites que Adão nos colocou. A carne é como um véu, mas diz 2 Coríntios 3, 16 ou 18, é aquele que se volta a ti de coração. O Senhor retira o véu e ele vai sendo transformado à sua imagem e semelhança de glória em glória. Sim, Pai, o Senhor se mostra firme àquele cujo coração está inteiro no Senhor. Como o inimigo quer colocar ídolos no coração para cegar o homem, para afrontar o Senhor. Mas que o nosso coração possa ser um trono somente para o Senhor. Que todos os ídolos venham cair agora, Pai. Que este meu irmão, essa minha irmã que está orando conosco agora, possa usufruir dessa atmosfera de exclusividade ao Senhor, santidade ao Senhor pela graça. Pai, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na verdade Misael, Ananias e Azarias, se recusaram a se dobrar diante da imagem de escultura criada por Nabucodonosor. Eles sabiam, ó Pai, que se eles se dobrassem diante daquela imagem, eles estariam entrando na frequência da escravidão, da cegueira, da paralisação espiritual. Eles preferiam morrer do que trair o Senhor e trocar a comunhão com o Senhor e se aliar aos ídolos e aos demônios. E por isso o Senhor os honrou, o Senhor foi o quarto homem da fornalha. O Senhor entrou naquela fornalha, Pai, e o Senhor os livrou do fogo, da chama ardente, e o seu nome foi glorificado. Hoje a tua palavra diz que eles amam mais os convites das trevas do que os convites da luz, por causa da queda. As pessoas precisam compreender que ele é sempre menor do que aquilo que mexe com ele, que o empolga. O homem é inferior àquilo que ele se dobra. Os convites que ele cede mostra a qualidade da sua alma. O homem que cede aos ídolos, ele é tolo. Pois através da idolatria Israel era envergonhado, Israel era destruído,
A tua palavra diz em Oséias que a sensualidade, a idolatria, tira o entendimento. Pai, quantas pessoas que hoje não têm revelação, não conseguem te perceber, só conseguem ver luta, dificuldade, só conseguem ver defeitos nos outros e fraqueza em si mesmo, porque deram lugar a demônios. Enquanto o Senhor trabalha para nos levar de glória em glória, de fé em fé, de um nível de luz para um nível maior de iluminação, o trabalho do diabo é cegar e cegar e cegar. Como diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que são incrédulos ao teu chamado. Eles são rápidos, Pai, para atender os apelos e convites das trevas. Eles são aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Eles amam os convites das trevas. Quando as trevas os convidam, eles se empolgam. Mas o teu convite, a comunhão contigo, ao arrependimento, a tomar a cruz a cada dia e seguir o Senhor pela graça, é visto como inútil, tolo, fanático. Mas eles não sabem que a porta estreita é aquela que nos levará para a vida eterna. A nossa alma é eterna, Pai. A vida está passando muito rápido. O homem aceita o convite da mentira. A mentira diz: venha comigo, eu vou te fazer bem-sucedido. Você vai enganar as pessoas e vai prosperar. Venha aqui comigo, você vai se dar bem. Mas o pai da mentira é o diabo, Pai. E junto com a mentira vem a administração do diabo. E o diabo, ele é um senhor cruel. Ele não tem piedade nem compaixão. Ele usa e depois descarta os seus servos. Mas a verdade é o Senhor. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que se entregam ao Senhor têm sobre si um Deus piedoso, misericordioso, cheio de bondade e de vida abundante. Quantos que querem lutar usando a armadura de Saul, a mentira, se escondem atrás da mentira e diz: com as nossas línguas prevaleceremos. Mas não sabem, Pai, que a mentira não produzirá nada, só lhes roubará, matará e destruirá. Dizem-se cristãos, mas aceitam os apelos e convites e se dobram diante da mentira. Fazem conchavos aliança com o fingimento, com a hipocrisia. Não irão avante, Pai, mas o seu desvario a todos será manifesto. Aquele que se alia ao Senhor de fato tem um ajudador tremendo, Pai. Tem como conselheiro o único sábio. Aquele que se volta a Ti é realmente bem-aventurado, pois que mestre há como o Senhor. O homem que se dobra diante de algo menor que o Senhor se tornará servo daquilo que ele se dobra. Quantos avarentos que se dobram diante do dinheiro, vivem pelo dinheiro. E a avareza destruirá a saúde deles, a família deles, a paz, e tirará deles a salvação. Tua palavra diz em Colossenses capítulo 3 e também em Efésios capítulo 5 que a avareza é a idolatria e não herdarão o reino dos céus. Quantos que se dobram à pornografia, Pai? Dizem amar o Senhor com seus lábios, até tocam violão, até tocam teclado, mas olhares libidinosos, maliciosos, e não se arrependem. Eles se escondem por trás da malícia. O Senhor disse: não seja o amor de vocês fingidos como capa de malícia. Fingem que amam, mas na verdade estão ali escravos da impureza sexual, sexo fora do casamento, fornicação, adultério, pornografia na internet, pensamentos maliciosos escondidos e não confessados, não abandonados. Quando nos dobramos, Pai, diante da impureza, nosso coração fica impuro, não consegue mais perceber ao Senhor o teu amor. O inimigo começa a mostrar que o Senhor está irado, que o Senhor não quer abençoar, que para nós não tem mais jeito. Aí vem pensamentos de suicídio, depressão,
A pessoa que teima no pecado e não se arrepende, através desse anzol, dessa isca, ele se torna vulnerável à frequência do engano. Então ele vai ver tudo conforme o diabo vai mostrar para ele. Ele vai ter como mestre, ele vai ter como ponto de vista o do diabo. Este é o castigo, Pai. Esta é a recompensa por trocar o Senhor pelos ídolos. Quantos, Pai, que estão na igreja e são soberbos, vivem por posição para impressionar os outros. O Senhor Jesus foi tentado em tudo isso, mas ele renunciou a fazer pedras em pães e ser o próprio Deus da sua vida, independente de ti, não. Ele disse: eu não faço nada, eu não falo nada que não seja o meu Pai mostrando. Ele se recusava a tentar livrar a si mesmo, independente de ti. Ele queria apenas o Senhor e o que o Senhor tinha para ele, a sua agenda. Porque pedia para o Senhor abençoar os nossos caminhos, se o seu caminho já é abençoado. Em temor humilde, queremos o que o Senhor sonhou, desejou, planejou, arquitetou. Como diz o Salmo 139, que o Senhor escreveu todos os nossos dias antes que nenhum deles houvesse. O Senhor tem para nós uma vida maravilhosa. Se em temor humilde seguirmos o Senhor, conseguiremos ver isto, a tua boa, perfeita, agradável vontade para a nossa vida. O homem que se dobra ao mal, se torna escravo do mal. O homem é menor do que os convites que ele aceita. Se o homem aceita o teu convite, ó Deus, a santificação, a consagração, ele está se colocando em submissão a ti, à tua vontade, ao teu desígnio, à tua administração. O homem que se coloca sob a sua mão, que faz paz contigo pelo sangue de Jesus, o homem que se reconcilia contigo, que se volta para ti, terá devolvida a sabedoria perdida em Adão. Terá devolvida a sua herança, seu caráter, lhe será restituído. Enquanto ele busca o reino de Deus e sua justiça, pouco a pouco o Senhor vai devolvendo a sua identidade, a sua natureza, a sua fé, e através dela ele vai governar e ele vai ter domínio. Pois o homem não pode ter domínio enquanto não tiver a sua vida interior restaurada. Pois do jeito que está em Adão, o homem é escravo. O homem é cego, pobre, nu, miserável. É só quando ele restaura a comunhão contigo e através da comunhão contigo ele restaura a visão que ele vai conseguir dominar novamente. Que a sua fé vai ter fruto, vai ter autoridade, vai ter fogo, vai ter virtude. Como o inimigo teme e treme desta comunhão diária contigo. Ele coloca distrações, preguiça, demais ambições, para que a semente não venha germinar. A semente germina através da comunhão diária. É assim que a fé brota e frutifica. Não há outra maneira. Eu não creio num conhecimento apenas erudito, mas sim num conhecimento relacional. É bom a erudição. É bom ser um erudito na palavra de Deus. Quanta heresia tem hoje, quanta falsa doutrina. É muito importante conhecer bem a tua palavra, profundamente. A erudição, ela é útil, mas não só isto. A tua palavra diz em João 5, 39 e 40, vocês estudam a palavra, mas não querem vir a mim para terem vida. Então o estudo faz parte, Senhor, do conhecer ao Senhor, mas a oração também, a comunhão com os irmãos também. Para termos uma revelação completa de Ti, precisamos estar unidos não somente ao cabeça, mas todos juntos e ligamentos, sem mágoa, sem facção, sem fanatismo, sem religiosidade, sem o fermento do fingimento, da hipocrisia, da soberba, do mundanismo. Pai, quando o fermento do mundanismo entra, a revelação fica toda confusa. Vemos cristãos hoje que não frutificam, Pai. A sua mente está toda confusa, porque o mundanismo está ali.
Eles amam ao Senhor, mas também aos ídolos. Eles servem ao Senhor, mas também a Baal. Estão cocheando entre dois pensamentos. Como chegou Elias e disse: se o Senhor é Deus, servi exclusivamente a Ele. Assim, meu Deus querido, quando nós escolhemos o Senhor, quando nós, pela graça, escolhemos andar com o Senhor, nos entregar ao Senhor, o Senhor vai começar a mostrar áreas de renúncia, que desde Adão, as fortalezas estão ali. São áreas em que nós vamos rejeitar, confessar, e o Senhor vai arrancar de nós. O ser humano, desde a queda, ele é idólatra por natureza. Quando eu digo natureza, Pai, eu digo carne. Porque hoje nós temos uma nova natureza. Tua palavra diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que temos a natureza de Deus, e através dela já escapamos das convites, das seduções do pecado. Mas a nossa carne, Senhor, cheia de informações dos resíduos da queda, do lixo emocional, quer nos prender ao pior. E agora, meu Pai, quando começamos de coração a buscar não somente herança, bênção, cargo, posição na igreja, mas quando começamos a buscar ao Senhor, o véu começa a ser tirado. Quando começamos a buscar ao Senhor, o Senhor começa a mostrar áreas de renúncia. Tua palavra diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. O ser humano aceita o Senhor desde que não lhe custe nada. Eles querem tudo de Deus, sem se entregarem de fato a Deus. Agora, mesmo que eles recebam tudo do Senhor, Pai, se eles não entregarem-se ao Senhor, eles não serão do Senhor. Pois só é do Senhor aquele que se entrega ao Senhor e permanece se entregando. Aquele que continua se entregando a ti é teu. Aquele que não se entrega, mas só recebe bênçãos, naquele dia vai ouvir do Senhor: aparta de mim, porque eu não te conheço. Ele não se entregou, ele não pertence ao Senhor. Ele se entregou ao pecado, ele se entregou à vaidade, ele se entregou aos apelos e convites, ele se dobrou diante daquilo que era do diabo, embora buscando diante de ti os privilégios e herança. Esse é um perigo muito presente, Pai. Os falsos profetas incentivam a avareza, o comércio da fé. Os falsos profetas incentivam extrair a herança sem se entregar a ti. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eterna? Quando um pregador não incentiva o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, quando um pregador não coloca a alma em primeiro lugar, ele é um falso profeta, ele é um cego guiando o cego, Pai. Porque certamente a vida está passando e a qualquer momento a trombeta vai tocar. Estaremos diante de ti. Que possamos ser como as virgens prudentes que tinham azeite transbordando, aleluia. E as vestes estavam limpas pelo sangue do Cordeiro, estavam brancas, alvas. Deus, a vida é realmente muito passageira e muito séria, porque a nossa eternidade está sendo decidida. São as nossas escolhas, Pai. É diante daquilo que nos dobramos, no oculto do nosso coração. É deste que pertencemos. Quantas pessoas, meu Pai, que se dizem cristãos, mas nunca foram lavadas da sua imundícia, estão na tua casa com o coração antigo, nunca foram limpas, não passaram pelo processo da nova vida, novo nascimento. Não. Eles estão ali, Pai, com os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, ainda servindo aos ídolos. Tua palavra diz em Tessalonicenses que dos ídolos se converteram ao Deus vivo. Não existe conversão, Pai, quando nem foi abandonado os ídolos, até incentivado nos púlpitos. Os próprios pastores levam o povo à idolatria, à avareza, a ter por comum as coisas deste mundo, chamando de inocente e inofensivo aquilo que vai contaminar. Assim, não discernindo o santo do profano, assim não se arrependendo e se convertendo, eles estão fazendo tudo, menos atendendo o chamado original.
Porque a primeira pregação de Pedro disseram: o que faremos para escapar então? Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. Sejam batizados para confirmação de que vocês se arrependeram de fato. O coração ainda é dos ídolos. Os ídolos do rock, das músicas mundanas que invocam a sensualidade, que invocam espíritos imundos, que invocam violência, que invocam este século pelo qual Jesus morreu para nos livrar deste mundanismo. Tua palavra diz em Tiago 4,4 que aqueles que amam o mundanismo são inimigos da cruz de Cristo. Em 1 João 2,15, Pai, está escrito que aquele que ama o mundanismo, o amor do Pai não será revelado a ele. Essas músicas exaltam tudo aquilo que o Senhor nos redimiu, exaltam tudo aquilo que são valores diabólicos e satânicos. E eles dizem: mas só fala de amor. Mas que espírito que está por trás? Que espírito que está inspirando aquela canção? Ó Pai querido, que coisa séria. Os ídolos da música mundana são tidos pela igreja atual como algo natural. Eles não veem mais o mundo como inimigo. Eles vieram aqui como embaixadores celestiais, como se os anjos chegassem em Sodoma e Gomorra para tirar Ló dali. E os anjos dissessem: que cidade maravilhosa, que música linda, que povo legal, eu vou morar aqui e você é um deles. Eles vieram do céu para tirar as pessoas do mundanismo e aí de repente se apaixonam pelo mundanismo e se tornam um deles, um sal sem sabor. Nós somos embaixadores celestiais e sabemos que não somos deste mundo, Pai. E os valores deste mundo são realmente diabólicos. Incitam a violência, a impureza, a avareza. Música que não adora a Cristo, de fato, mesmo sendo gospel, ela é diabólica. Música que não é criada pelo Espírito Santo e não é realmente ungida pelo Espírito Santo, ela nos afasta de Deus, ela gera sentimentos na alma horríveis. Quantas músicas, Pai, que geram melancolia, que geram, meu Pai, tristeza, paixão, porque elas têm um espírito agindo ali. E se não é o Espírito de Deus, não nos leva a Cristo. Porque o Espírito da profecia é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas o outro espírito do mundo, ele cega as pessoas no prazer sensual, nas coisas deste mundo. Quantos, Pai, que dizem ser cristãos, mas estão cheios de CDs de músicas seculares e dizem: o que tem? Não me julgue. Você não me ama? Deus é amor. Pare de me criticar. Quem é você para me julgar? Eles não querem largar os ídolos, Pai. Outros têm os ídolos de Hollywood, filmes de atores que comem cadáveres, que têm pacto com o Illuminati, maçonaria, tudo contaminado. Quanto mais contaminado, mais ele é elevado, mais ele é promovido. Como diz a tua palavra, que os homens mais vis são aqueles que o mundo promove. Para subir na cadeia secular, seja nos filmes, nas músicas, para ser famoso, tem que ser pactuado, consagrado, tem que estar muito cheio daquilo que é do inimigo para dar lucro para o inimigo. O inimigo não vai promover pela mídia aquilo que não traz retorno para o diabo. É por isso que as coisas de Deus estão tão escondidas. É por isso que as coisas de Deus nunca serão famosas. Se são famosas é porque não são de Deus. As coisas de Deus são simples e humildes. Jesus era o filho do carpinteiro. Grande era Herodes, era Pôncio Pilatos, mas Jesus era um homem simples. Escolheu homens simples para servir. Não que Deus não possa escolher governadores, senadores, mas é muito raro, pois o poder às vezes acaba corrompendo os fracos, não é? Pai querido, quantos que se dizem do Senhor, mas não abrem mão dos ídolos do futebol, dos esportes violentos. Onde já se viu, Pai, uma pessoa não entender isto? Lá em Gálatas capítulo 5 diz que os que competem, competição, facção, não herdarão o reino dos céus. É uma coisa tão simples. Para aquele que é espiritual, tudo é tão simples. Mas para o carnal ele fica horrorizado. Ai, que absurdo, que fanático esse pastor, que doido. Eles não conseguem discernir as coisas espirituais porque a sua mente está contaminada. Eles não conseguem discernir, Pai, aquilo que é santo.
e nem a voz do profeta que fala em seu nome. O Senhor diz: bem-aventurado aqueles que odiarem o seu nome por causa de mim, porque certamente, Pai, somente aquele que purificou o seu coração e andou com o Senhor vai aceitar a sua mensagem. O mundo inteiro odiará a sua mensagem, dentro e fora da igreja. A prova de que eles estão contaminados, a prova de que eles estão realmente corrompidos é que não aceitam a verdade. E se iram contra a verdade e dizem que quem está errado é o pregador. Essa é a prova. Foi como aquele profeta disse: eu sei que o Senhor decidiu te destruir, porque você pecou e eu vim te repreender e você se irou contra mim. A prova da destruição é quando o homem odeia a verdade. Quando ele fica furioso e se agarra aos seus ídolos e diz: não, não, não. Não tem nada a ver, não dá nada. Essa é a prova clara de que são mornos caminhando para o inferno. O Senhor jamais me ungiria, Pai, para competir com ninguém. Esse não é o teu espírito. Teu espírito não unge para competições, facções, divisões. O teu espírito unge para cooperação. O Senhor diz: o grande vai lavar o pé do pequeno. Toda unção que o Senhor nos dá é para cooperar, nunca para competir. Isso não vem do Senhor. Nação contra nação, reino contra reino é do anticristo. Sabemos, ó Pai, que o teu espírito não coloca pessoas contra pessoas. Um MMA para alguém chutar o pescoço do outro e dizer que é atleta do Senhor. E dizer que está fazendo a tua vontade, mas a tua palavra diz para nós não nos vingarmos, para nós não brigarmos, para nós não nos irarmos, para nós perdoarmos 70 vezes 7, Pai. Como que pode se dizer atleta do Senhor se está fazendo o contrário, está fazendo a obra da carne? Aquele que está correndo realmente a corrida proposta é a corrida espiritual. A corrida do Senhor é diferente da do mundo. Tua palavra diz que os mundanos eles correm por uma coroa de louro, uma medalha, promoção diante dos homens, dinheiro. Mas que os atletas de Cristo, aqueles que correm espiritualmente, estão subjugando o seu corpo. Estão correndo para visitar o órfão, a viúva, o necessitado, expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho antes que o Senhor venha, pois a trombeta vai tocar e esse evangelho será pregado em toda a terra. Então aquele que está atendendo o seu chamado, meu Pai, o original, este realmente está na corrida, porque ninguém será coroado se não lutar conforme as regras. Se saímos disto e começamos a competir uns com os outros, estamos fazendo o contrário das Escrituras, nós estamos sendo rebeldes, nós estamos sendo teimosos e fazendo o contrário da palavra. O Senhor nos ungiu para curar, libertar, consolar. Se nós fazemos o contrário do que o Senhor manda, estamos ouvindo a serpente, estamos ouvindo o espírito do erro. Agora o Senhor nos manda ir para a direita, nós nos viramos à esquerda e dizemos: estamos fazendo a vontade do Senhor? Pai, isso me lembra Saul, que teimando com o Senhor, fazendo o contrário do Senhor. Quando Samuel foi corrigi-lo, ele disse: não, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, que estão tão cegas, obedientes aos apelos da carne, amando mais os convites da carne e dizendo: não, mas nós somos cristãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E não adianta, meu Pai, teimarmos com eles, porque eles não vão nos ouvir mesmo. Já não ouve o teu espírito dentro deles, já estão extinguindo o espírito. É melhor pregar para os sábios, são poucos que vão aceitar e vão rejeitar os ídolos. A grande maioria vai querer misturar o Senhor com os ídolos, e sabemos que quando misturamos o Senhor com os ídolos, geramos bastardos, geramos mornos. Uma safra de pessoas que naquele dia vão ouvir: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, você se comete a iniquidade. Ó Pai, quantas pessoas que têm por comum essas coisas. O pior é que não estão arrependidos, penitentes, orando e jejuando para que esses ídolos saiam do coração. Eles acham isso normal, até se gloriam. Dizem que é o time do coração e colocam aquilo como empolgação e gritam e vibram e dão um pouco da glória para aquilo. Dão um pouquinho de glória para o Senhor, mas dão mais glória para os seus ídolos. Eles adoram os seus ídolos e dizem que adoram o Senhor também. Estão cocheando entre dois. Eles pensam que o Senhor divide a sua glória e que o Senhor não se importa. É só um hobby, é só uma brincadeirinha, algo inocente. O inimigo os convenceu, Pai, que a idolatria é algo inocente e que na verdade não é uma idolatria, é apenas um hobby.
Não é algo diabólico que vai levá-los para o inferno. Gálatas capítulo 5 não é bem assim. Não é assim que eu interpreto. Foi assim que a serpente falou. É assim que vocês interpretam? Será que foi isso que Deus disse? Deus falou isso. Mas será que ele falou mesmo? Tentando torcer para as tuas escrituras. Assim, ele diz, mas Gálatas 5 fala de competições e pelejas? Disputas? Não, mas não está falando de time de futebol. Ele está falando de competições de duas pessoas que estão brabas uma com a outra. O jogador não está brabo um com o outro, ele é só um atleta. Ele está ali só para... É só a profissão dele, né? Ele está ali apenas para diversão, para divertir o povo. Pai, tudo aquilo que quer divertir o povo e fazê-lo esquecê-lo de Cristo é do diabo. Tudo aquilo, meu Pai, que quer trazer alegria, que não seja no espírito, porque o homem caído não precisa de alegria. O homem caído precisa chorar, lamentar e se voltar a Ti. Ele não precisa se distrair. O filho pródigo, longe do pai, não precisava de distração. Ele precisava se arrepender, cair em si e voltar para a casa do pai. Então esses que ficam trazendo piadinha, fazendo o povo rir, fazendo o povo se distrair, longe de Ti, são anticristos. Porque enquanto o povo tem algum alívio, alguma distração, algum prazer longe de Ti, ele não vai se voltar a Ti. E ele vai passar a vida inteira distraído, ocupado, alienado do chamado à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a vida está passando. E a pessoa está investindo tempo, energia, atenção, mas ela não está crescendo na graça e no conhecimento. Ela não está se aprontando. Quando o Senhor vier, ela é uma virgem nécia, despreparada. Ele é uma virgem que não cuidou das suas vestes, que não repõe o óleo. E aí tem tempo para tanta coisa, Pai. Não tem fome de Ti porque está matando sua fome com as migalhas dos porcos. Esse tipo de pessoa se satisfaz com as ofertas do inimigo. Mas, por medo do inferno, ainda dizem, eu sou cristão. Eu frequento uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma igreja evangélica para tentar aplacar a sua consciência. Vão lá, mas não fazem nada do que ouvem lá, Pai. E o pior é que não estão arrependidas. E o pior é que não estão lamentando e dizendo, tira esse ídolo da minha vida, meu Pai. Socorro, meu Deus, porque meu coração está enganado. Socorro, Senhor, porque eu estou equivocado. A vida está passando, Senhor. Como diz o salmista, o Salmo 90, o único salmo de Moisés. Ajuda-nos a alcançar um coração sábio. Pai, ser sábio é bem diferente de achar que é sábio, ou pensar que é sábio, ou ser elogiado por pessoas como sábio. Há tanta gente que sabe tanta coisa, mas não é sábio aos teus olhos. O Senhor é o único sábio. Portanto, a verdadeira sabedoria ela é diferente da falsa sabedoria. Ser sábio é realmente ouvir do Senhor naquele dia, vinde, servo bom e fiel, para o reino que tenho preparado para a tua eternidade. Ser sábio é escapar de fato da carne do mundo do diabo. Quantos, meu Pai, que ainda estão no cativeiro da carne, vivendo a minha opinião, o que eu acho, o meu ponto de vista, o que o meu pastor falou, são na esfera da carne, Pai. São cegos guiando cegos. Quantos que têm como Deus o seu ponto de vista, o que eles acham, o que eles pensam, e quando são contraditados ou quando são realmente chamados a atenção, eles são melindrosos. Eles não aceitam a correção. Tua palavra diz em Provérbios 12:1 que aquele que aceita a correção, ele é sábio. Uma característica do sábio é que ele aceita a correção. E quantos que se acham sábios, Pai, mas tem o coração duro como uma pedra, gelado, insensível ao teu chamado, e ainda se iram com aqueles que realmente falam na unção e direção do teu Espírito. Prova clara de que resistem ao teu chamado de amor. Deus, nossos dias voam, nossos dias são breves e a vida é muito curta e muito preciosa. Quantos que são escravos, meu Deus, do diabo? O diabo os cegou, o diabo os faz de marionete
E eles têm resposta para os seus pecados. Eles têm resposta para a sua mágoa, para a sua impureza, para a sua safadeza, para a sua avareza. Eles têm explicações maravilhosas aos seus próprios olhos para continuar no pecado. Eles têm uma mente diabólica. Eles fizeram um pacto com as trevas. Por isso, eles acham o mal bom, o bom mal. O amargo é doce e o doce é amargo. O Senhor diz, ai daqueles que pensam assim. A sua mente corrompida vê as coisas de forma diabólica, Pai. E quando o nosso coração para de bater, Pai, estamos diante de Ti. Pode ser muito tarde, Senhor. Por isso que estou fazendo essa oração, Pai. Porque eu amo essas almas que o Senhor também ama. Estou orando isto e sei que essa oração vem do fundo do meu coração e do teu coração. Vai ficar como legado, porque eu vou gravar e guardar. Vai ficar para sempre guardada essa mensagem. Muitos vão rejeitar, muitos vão odiar, muitos vão rir, ridicularizar. Mas quem sabe um ou outro a gente possa alcançar. Então esses momentos na tua presença são momentos de entrega, são momentos de oração sincera, Pai. Deus, nós amamos esse povo que o Senhor Jesus morreu para salvar. O Senhor é um Deus cheio de compaixão e o Senhor fala através da sua igreja. Eu tenho certeza que essa oração ela é inspirada e confirmada pelo Senhor. Eu não estou dizendo o que eu acho, o que eu penso, nem minha opinião, Pai. Mas aquilo que durante quase 30 anos de madrugadas contigo, o Senhor tem me revelado na tua palavra. Porque há uma diferença, Pai, entre a revelação da tua palavra e a interpretação da tua palavra. Todo mundo tem uma interpretação pessoal da palavra. Mas a revelação só vem de Ti, Pai. Foi o Senhor que escreveu. E somente o Senhor que dá a interpretação correta da Tua palavra aos humildes. Aqueles que sabem que não têm condição de, por si mesmo, alcançarem isto. Portanto, os sábios rejeitarão a Tua sabedoria. Mas aqueles que sabem que não sabem nada em temor humilde, buscam a Ti, receberão de Ti a visão correta. Pai querido, somente aqueles que andaram contigo e que aprenderam de Ti nos ouvirão. Os demais nos rejeitarão. Isso é uma demonstração do Espírito da verdade e do Espírito do erro. O Senhor Jesus disse, por que vocês não aceitam a minha palavra? Por que ela não penetra em vocês? Porque vocês têm como pai o demônio. Senhor, como é triste ver uma pessoa cegada pelo inimigo, que não consegue enxergar como o Senhor enxerga. E até te odeia sem saber, Pai. E vai contra a tua palavra sem saber. E naquele dia, diante de ti, como ficará a face dessas pessoas que pregaram o contrário do que o Senhor pensa, pensando que eram sábios, combatendo a tua palavra, pensando que estavam combatendo hereges, como Paulo que perseguia o teu povo, o teu corpo, pensando que perseguia os hereges. Como será essas pessoas diante de ti, meu Pai, naquele dia, ao descobrir que aqueles que eles chamavam de herege estavam na unção e direção do teu Espírito? Que grande surpresa, Pai, quando o soberbo descobrir que não sabia nada e que tudo que ele sabia vinha da soberba da sua carne, que fez ele interpretar erroneamente. Meu Deus, que coisa séria. Que possamos nos arrepender do lado de cá, porque do lado de lá não tem mais arrependimento, não tem mais salvação. Quando nós achamos que sabemos alguma coisa, a tua palavra diz, vocês não sabem nada. Meu Deus, só o Senhor é sábio, e o Senhor derrama a sua sabedoria para os humildes. Quantas vezes, Pai, a interpretação do homem é uma interpretação diabólica, e ele não sabe. Ele pensa que é uma opinião dele, mas porque contradiz a tua palavra. Deus, como o Senhor foi perseguido, chamado de Belzebu, príncipe dos Belzebus,
Assim, só fez o bem. Quanto mais nós que somos tão imperfeitos ainda, né, Pai? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas se há sinceridade, o Senhor confirma. Pai querido, interpretar errado a Tua palavra, o Teu Espírito, foi o motivo de que Moisés não entrou na terra prometida. Ele passou um Deus irado para o povo, não o Deus de amor. Pai querido, como é sério, o Senhor disse que o maior rigor do inferno é para aqueles que escandalizaram desses pequeninos, é para os hereges que pregam errado, passam uma imagem errada do Senhor. Moisés não entrou na terra prometida porque não revelou devidamente o Senhor. E 1 Pedro 2,9 diz que nós somos chamados para revelar a Tua grandeza. Pai, quando nós falhamos em revelar a Tua sabedoria, o Teu poder e o fruto do Espírito Santo, nós estamos sendo mornos. Quantas pessoas, Pai, que não fazem a Tua obra e ainda combatem, criticam e perseguem os que fazem. E ainda se acham sábios, Pai. O Senhor nos deixa claro que quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. E se perseguir o Senhor, perseguirão aqueles que estão fazendo isto. Serão mal interpretados. Assim como Esaú perseguiu Jacó, assim como Caim perseguiu Abel, aquele que é gerado do diabo persegue aquele que é gerado de Deus. O carnal persegue o espiritual. E o carnal acha que ele está certo. Mas o espiritual ora por ele. Teme ao Senhor e sabe que não sabe um monte de coisa e continua orando e continua aprendendo. Continua se arrependendo. Porque todos nós temos motivo para se arrepender, nos converter. Ninguém está pronto, Pai. Mas se estiver se aprontando em temor humilde, será perdoado naquele dia. De repente, Pai, a trombeta toca. E aí, não é o que eu acho, o que o outro acha, mas aí o veredito vem do único juiz, o único sábio, que é o Senhor. É muito sério, Pai. Pedro achava que estava pronto, mas na verdade ele era o mais despreparado de todos. Quando nós estamos muito seguros de nós mesmos, a Tua palavra diz: maldito aquele que faz do seu braço de carne o seu Deus. Mas bem-aventurado aquele cuja confiança é o Senhor. E confiar no Senhor é deixar o Senhor fazer as obras que tem que ser feita. Não é só de boca dizer eu confio no Senhor, mas é entregar o coração ao Senhor dia após dia, para ser purificado, restaurado, fortalecido, transformado. Entregar o coração é muito difícil, Pai, para as pessoas que querem apenas as bênçãos, cargos. Elas entregam os seus pedidos de oração, até o seu dinheiro, mas o coração, para ser mudado de um coração de Adão para um coração como o de Jesus, que é manso e humilde. Pai querido, falta muita mansidão em nossas vidas ainda. Somos tão precários nisto. Tua palavra diz em Romanos 8:29 que o Senhor está trabalhando dia após dia para nos fazer cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. E quando olhamos para Jesus nos evangelhos, o poder que Ele tinha para manifestar o Teu reino, a sabedoria que Ele tinha, o Seu caráter, o Seu amor, vemos o quão longe estamos ainda. Não digo isso para desanimar, mas para motivar a continuar crescendo. Porque aquele que nos salvou está nos santificando. Pai querido, como é bom orar. Como é bom falar dessas coisas contigo, porque o Senhor está trabalhando nessas palavras. O Senhor está ungindo essas palavras e nos fortalecendo. Se dobrar diante de Ti, aceitar somente o Teu convite e viver exclusivamente para Te adorar. Eis aí um homem liberto, salvo e que entendeu o sentido da vida, atendeu o chamado verdadeiro. Quantos estão atendendo o chamado dos ídolos, o canto da sereia, pensando que estão atendendo o seu chamado? Quantos que estão seguindo sua própria carne, inclinação carnal, e pensando que estão seguindo o evangelho? Quantos, meu Pai, que estão presos
a fortaleza de demônios e se dizem livres. E ainda impõe mão sobre outros, espírito transmissível. A pessoa está em fornicação, não se arrependeu, sobe no púlpito, vai tocar violão e passar aquele espírito para todos os outros membros da igreja que não estão debaixo do sangue de Jesus. E aí vai se multiplicando a iniquidade, conforme o sacerdote é o povo. E aí esses falsos, né, transfiguram-se de anjo de luz. Tem dons, mas não tem caráter. São avarentos. E vão impondo as mãos e gerando conforme eles mesmos. Gerando conforme a sua espécie. Cada árvore dará o fruto conforme a sua espécie. E herege vai gerar herege. Sectário vai gerar sectário. Cego vai guiar cego e vai gerar cego. Mas aqueles que te temem, Pai, escaparão. Não porque são mais inteligentes ou melhores do que ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há ninguém que seja bom em si mesmo. Nós dependemos completamente do sangue de Jesus e do trabalhar diário, passo a passo, do Teu Espírito Santo. Porque é justamente porque não somos bons na carne, é que temos esse temor e essa reverência. O Senhor diz buscar o Senhor com temor e santo tremor. Pai, nós não imaginamos o quanto o Senhor tem sido paciente conosco. Se o nosso coração ainda está batendo, ainda há esperança, ainda há salvação. Nossa vida foi comprada na cruz do Calvário para ser propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém compra algo e divide esse algo com o seu inimigo. Como é que o Senhor Jesus nos comprou para nos deixar misturado com o mundanismo, com a carnalidade, com o diabo? Foi como Abraão disse para Eliezer: traga uma esposa para o meu filho que seja pura. Jamais Abraão iria aceitar uma esposa qualquer para o seu filho, uma esposa idólatra, como Salomão teve e acabou caindo por causa disso. Assim nós vemos, ó Pai, que o Senhor está preparando uma noiva pura para Jesus. Não uma noiva mundana, misturada, suja, corrompida, com mácula e ruga. Não, a noiva que vai subir, ela é virgem, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, ela é totalmente consagrada ao Senhor. Não, o Senhor não vai dar para o teu filho uma noiva qualquer. Quantos, meu Pai, que estão indecisos entre Cristo e Baal, entre Deus e o mundanismo, eles querem misturar. Com uma mão eles pegam no Senhor, com a outra mão no mundanismo. Eles querem tudo, são sanguessuga dadá. Querem o Senhor, mas não querem abrir mão dos ídolos. Querem o Senhor, mas continuar na mentira, na avareza, na impureza. Não querem se aprontar, não querem renunciar nada. O Senhor disse: não poderão ser meu discípulo. Se alguém não renunciar, não poderá ser meu discípulo. Pai, quantos que vão querer ser discípulo, mas não vão conseguir, porque não tem renúncia. Pai, que essa oração seja realmente um legado, seja o fruto dessa comunhão que temos por décadas. Eu sei que para muitos, Pai, essa oração será motivo de zombaria e escárnio. A tua palavra diz: quando você orar, ore em secreto, e o Pai te recompensará. A minha intenção, Pai, não é me promover e, ao expor essa oração, que a nossa comunhão deste momento profético possa alcançar 1 ou 2 ou 3 que precisavam ouvir isto. Porque sempre Jesus orava em secreto, Pai. Ele diz: quando você orar, não ore em praça pública para todo mundo ouvir, como espetáculo para se aparecer, mas ore em secreto com o Pai. Mas em João 17, Jesus mostrou a oração dele inteirinha. Mostrou aquilo. O Espírito Santo revelou em João 17. Porque Jesus queria que nós soubéssemos e tivéssemos aquela comunhão que ele teve contigo também. Porque aquela oração iria edificar também os ouvintes. Por isso, mesmo sozinho contigo, falando contigo sinceramente, o fruto dessa oração
pode edificar outras pessoas também. Somos um corpo, Pai. Creio que não devemos tocar trombeta e não devemos orar em voz alta para alcançar o mundo. Mas o corpo, tudo que o Senhor dá para um membro é para todo o corpo. Gratuitamente, de graça, recebei, de graça dai. Tudo que o Senhor dá para um profeta, para um pastor, para um ensinador da palavra, é para compartilhar esse nutriente com todas as juntas e ligamentos. Tudo pertence ao corpo. Tudo que o cabeça dá. Portanto, essa revelação que o Senhor tem me dado, essa graça, eu quero compartilhar com os meus irmãos somente para servi-los e ajudá-los, para lavar os seus pés, Pai. A minha intenção é despertar aqueles que o Senhor puder através dessa oração, pois eu vejo tantos que estão se afastando de Ti. A Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Vemos hoje, Pai, uma igreja corrompida como de Laodiceia. Uma igreja misturada com os ídolos, com entretenimento, e já não veem pecado como pecado. E já não veem o anátema como anátema. Por isso que eu fiz essa oração, Pai. Quando vejo o estado da igreja atual, não falo do remanescente, porque essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é aquela que vai subir. Essa é pura, essa está de glória em glória, de fé em fé. Ela não se corrompe. Mas quando eu falo igreja, eu falo as denominações que eu tenho notado. Mistura com maçonaria, com politicagem, com venda, comércio, entretenimento, competições, divisões. Dentro do próprio corpo, grupo contra grupo. Isto é triste de ver, Pai, o estágio em que aquela igreja tão pura e simples que começou na igreja primitiva, o que ela se tornou. É venda no bazar, é venda na cantina. O Senhor fez uma zorraga e proibiu venda na igreja. É ameaça com devorador, é incentivando a avareza, compra de objetos ungidos. É um povo totalmente desnorteado, querendo ouvir a Tua voz e não consegue. Porque o homem está falando, mas não é o Senhor falando. O homem está guiando o povo para cada vez mais longe de Ti. E onde se esperava o trono de Deus, está o trono de Satanás. E onde se esperava o Senhor falando, quem está falando é Mamon. É triste, Pai. A Tua palavra sempre foi rara. Enquanto havia milhares de profetas falsos, havia Elias, o verdadeiro. Enquanto havia milhares de profetas falsos, havia João Batista para apontar aquele ali ao verdadeiro Messias que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Hoje muitas igrejas vêm em Teu nome, Pai. O Senhor diz que muitos virão em Meu nome e enganarão a muitos. Só não vão enganar os escolhidos que Te temem, Pai. Mas quase tudo que se diz gospel não tem nada a ver contigo. Tem a ver com Mamon. É triste ver o estágio, Pai. Aquela igreja que o Senhor comprou com Teu sangue se tornar quase que em sua totalidade uma prostituta, uma meretriz, uma igreja corrompida, uma igreja apóstata. O Senhor disse que antes da Tua vinda haveria uma apostasia quase generalizada, que os homens seriam amantes de si mesmos, orgulhosos, egoístas, queriam a Tua casa, mas não fariam nada daquilo que houve. E o tempo chegou, Pai. São poucos os fiéis, Pai, como diz o salmista no Salmo 12. Socorro, Pai. Ajuda-nos a escapar dessa Sodoma e Gomorra que estamos. Ajuda-nos a levar o máximo de pessoas possíveis conosco. Não adeptos ou membros de banco, mas membros do corpo de Cristo, pessoas cheias do Teu Espírito. Pessoas que vão escapar de fato. Porque hoje a religião é uma ratoeira, é uma prisão espiritual, cativeiro, engano. Mas ainda há o Samuel aqui e ali, Pai. A lâmpada não se apagou, não. Ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Eu creio que essa oração vai alcançar algum coração assim, que vai dizer do lado de lá, amém, 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 amém. Muitos vão se irar, vão rir, vão odiar essa oração. Mas uns poucos dirão amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E por esses tão poucos já valeu a pena, Pai.
E por esses tão poucos é que nós estamos aqui e ainda não fomos arrebatados. Em nome de Jesus.